tema. O tema é Deus compassivo. E o que é um Deus compassivo? É um Deus cheio de compaixão por nós. É um bom Pai, um Deus bondoso, um Deus glorioso, um Deus grande. E eu queria que a gente, nessa manhã, como eu falei, voltasse nossos olhos para Ele, para a bondade dEle, para o caráter dEle. Porque isso é salvação para nós, para o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que você tem muitas coisas para agradecer e para engrandecer o nome do Senhor, amém? Começa pelo Filho dele, né, que morreu naquela cruz por nós. Começa por isso. E além disso, ele nos dá mais daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Lá em Êxodos capítulo 34, versículo 6, você pode abrir, nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia, então fique preparado com seu celular já no aplicativo da Bíblia, não sai daí não, meu irmão. E se possível, deixe no modo avião para não deixar a mensagem, tirar seu foco, mensagem das pessoas. Amém? Ai, meu Deus, como é bom demais. É bom demais servir a Deus, gente. Oh, meu Deus. É bom demais. Abram aí, já abriram? Glória a Deus. Êxodos 34, versículo 6, diz assim: compassivo e gracioso, tardio em irar-se e grande em amor, leal e fidelidade. Amém? A gente vê vários lugares da nossa Bíblia falando sobre o caráter de Deus, né? Vários autores falando sobre justamente o caráter e a personalidade do Senhor. Mas o que mais a gente vê os escritores bíblicos falando é que Deus é um Deus compassivo, ou seja, cheio de compaixão e o quê? Gracioso. Um Deus cheio de graça. Amém? Ele é um Deus bom, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus cheio de compaixão, Ele é um Deus que ama, que se entrega por nós. A gente vê isso em Jesus, é ou não é? O que foi que Jesus fez? Ele teve compaixão de nós. Em todo o tempo a gente vê Jesus acudindo aqueles que precisavam, acudindo os necessitados, amando, servindo. Muitas vezes ele até chorou lágrimas quando ele viu no túmulo de Lázaro, quando ele derramou lágrimas, né? No caso, chorou lágrimas, enfim, é um pouco redundante, mas ele derramou lágrimas quando ele viu Lázaro morto e as pessoas chorando, seus familiares chorando por ele. A Bíblia fala que ele se compadeceu. Ele sabia que ele podia ressuscitar, ele tinha o poder para ressuscitar Lázaro e ele ia fazer isso. Mas ele se compadeceu do quê? Do sofrimento e da dor das pessoas naquele momento. Então Deus, ele se compadece de nós. E o que significa compaixão? Compaixão é justamente isso, é sentir o sofrimento do outro. E a gente vê isso em Jesus o tempo todo. Aleluia. Sabe? Mas eu não queria falar só sobre compaixão, até porque eu queria falar sobre a ramificação da compaixão, que é a misericórdia e a graça. Amém? Hoje eu vou focar em misericórdia e graça. E o que seria misericórdia? Misericórdia seria sentir o sofrimento, não só sentir o sofrimento, mas agir para aliviar esse sofrimento. E foi isso que Jesus fez. Ele não só sentiu compaixão, porque às vezes a gente também sente compaixão do irmão. A gente vê alguém pedindo dinheiro na rua e faz, ai, bichinho, a gente sente o sofrimento do outro, né? Mas às vezes a gente não age com misericórdia, a gente não tem uma atitude para melhorar e para ajudar o próximo. Então, agir com misericórdia é não só você sentir, mas você agir. Amém? E foi isso que Jesus fez por nós, ao entregar o seu único filho para morrer por mim e por você. Ele não só sentiu as nossas dores, mas ele sempre, meu irmão, ele sempre, desde o pecado de Adão, quando a nossa comunhão com Deus, ela foi quebrada, Deus, ele já tinha um plano para restaurar essa comunhão. Porque ele sabia que a gente precisava dele. Não é ele que precisava de nós, não, meu irmão. O tempo todo somos nós que precisamos dele. Amém? Porque ele sabia que sem ele a gente ia se matar um ao outro. E foi isso que aconteceu. A gente vê no Antigo Testamento
tantas coisas ruins acontecendo, né? E o Senhor sempre resgatando, tendo compaixão, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Ele sempre tendo compaixão e misericórdia de nós. O Antigo Testamento é muito bom para a gente ver, meu irmão, a paciência e a misericórdia de Deus, porque eu vou lhe dizer, né, não? Às vezes é um pouco chato de ler, mas porque, claro, hoje a gente vive numa nova dispensação, a gente vive na nova aliança, mas a gente entende a bondade de Deus no Antigo Testamento em todo o tempo, e Ele sempre querendo restaurar essa comunhão que foi quebrada e foi restaurada em Jesus. Amém? E aí, dentro dessa, não só sobre a misericórdia, mas eu queria também falar sobre a graça. Por quê? Porque muitas vezes nesse mundo, nesse meio, né, gospel, a gente tem usado a palavra graça de uma forma errônea. Porque graça é o quê? É favor imerecido. Mas aí se ficar só em favor imerecido, então o que é que as pessoas muitas vezes fazem? Se graça é favor imerecido e Deus é um Deus gracioso, então eu posso pecar livremente que Deus vai sempre me perdoar, porque é um favor imerecido. Mas não é só isso, meu irmão. A graça não é só favor imerecido. E antes da graça vem a misericórdia. E a misericórdia de quem? De Deus com a nossa vida. Então, a gente não tem que olhar só para a graça, que é aquilo que Deus nos deu sem nós merecermos, mas a gente tem que olhar para a misericórdia de Deus, que é o quê? Deus, Ele não nos deu o que merecíamos, que era o quê? O inferno. Amém? Deus, Ele não nos deu o que merecíamos, porque o que a gente merecia mesmo, irmão, era ir para o inferno. Isso é a misericórdia de Deus. Então, quando a gente volta os nossos olhos primeiro para a misericórdia e depois para a graça, que é Deus nos dando aquilo que não merecíamos, ou seja, é o poder de Deus na nossa vida, quando a gente volta os olhos para a misericórdia do Senhor, que vem antes da graça, o que é que a gente faz? A gente não tem esse entendimento de que eu vou pecar livremente. Não, porque a gente quer agradar o nosso Pai, o nosso Deus, que nos perdoou por tanto. Amém? Então, a misericórdia, ela vem antes da graça. Vocês estão comigo? Lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, diz o seguinte. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Minha gente, isso é bom demais, porque eu não sei você, mas Deus tem que ter muita misericórdia de mim, viu? Não é não? Deus tem que ter muita misericórdia de mim. E quando a gente lê esse versículo de Lamentações 3, versículo 22 ao 23, que diz: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Dá um alívio no nosso coração de saber que Deus, Ele não é um Deus rancoroso, que olha para os nossos erros e para os nossos pecados, mas Ele é um Deus que perdoa, longânimo, que acredita em nós, que mesmo a gente errando, Ele está continuando acreditando no nosso potencial. E a gente pode se arrepender quantas vezes for, Ele sempre vai estar de braços abertos para nos abraçar, nos receber em misericórdia e graça. Amém? Sabe, assim como a gente precisa todo dia, tem gente que fala pra mim, né? Eu não sou muito desse tipo de pessoa não, mas tem gente que fala pra mim o seguinte: eu não começo o dia antes de tomar uma xícara de café, né? Quem é assim? Pra mim, a xícara de café tem que vir antes de tudo, né? Então, da mesma forma como todo dia você tem que tomar uma xícara de café, todo dia você também toma uma xícara de misericórdia, irmão, do Senhor. Amém? Todo santo dia Deus tem uma dose de misericórdia para lhe dar. E a gente precisa agradecer e lembrar isso, meu irmão. Todo dia a gente tem que voltar os nossos olhos para o Senhor e entender que a misericórdia de Deus renova-se a cada manhã. Amém? Dito isso, meu irmão,
Dito isso, meu irmão, como eu falei, a gente olhando para o Antigo Testamento, a gente entende muito mais do sacrifício que foi feito de Jesus naquela cruz. E eu queria falar um pouco do Antigo Testamento, amém? Porque é importante, faz parte também. Se está na Bíblia e Deus mandou a gente meditar na Bíblia, então a gente também precisa ler e entender o Antigo Testamento. É ou não é? Claro, mas é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Não sei se você sabe, mas a gente precisa, precisa dizer. Inclusive o livro de Levíticos e Números, que a gente às vezes pula, né? Perdão, Senhor Jesus, eu já fiz isso. Perdoa. Mas aí, eu falando com o Rômulo, eu falei, amor, é pecado se eu pular o livro de Levíticos. Aí Rômulo fez, não, é pecado sim, lê tudinho. Aí ele começou a me mandar um bocado de vídeo falando sobre o livro de Levíticos para eu me interessar sobre Levíticos, né? Glória a Deus pelo marido sábio que eu tenho. Mas um desses vídeos ele fala justamente sobre isso, sobre o livro de Levíticos, é Deus dando orientação para as pessoas que não tinham naquela época ainda o Espírito Santo no seu coração, para restaurar a comunhão com eles. Porque Deus era um Deus santo e a gente não podia se apresentar a Deus de qualquer jeito, né? A gente tinha que ter tinha certas leis e regras para a gente poder se apresentar diante de... Aliás, nem todo mundo podia se apresentar diante de Deus. Só quem se apresentava era o sumo sacerdote. E tinha todo um ritual para ele chegar lá. Porque se não fizesse todo o ritual certinho, meu irmão... Inclusive, quando ele entrava, né, no Santo dos Santos, porque tinha um dia que se chamava o Dia da Expiação. O que era esse Dia da Expiação? Era quando o sacerdote se apresentava diante de Deus, oferecia sacrifícios de animais inocentes, mortos, para que os pecados fossem perdoados daquelas pessoas. Amém? Só que só durava um ano, no outro ano tinha que fazer novamente. Hoje, graças a Deus, o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Para o resto da vida, a gente não precisa ter todo esse ritual para se apresentar diante de Deus. E olha que nem era todo mundo, era só o sumo sacerdote que chegava lá. Inclusive, ele ia com uma corda amarrada na cintura e um sino balançando. Porque se ele se apresentasse em pecado, meu irmão, era a morte na certa. E aí, então o povo que ficava fora escutava. Enquanto o sino estava balançando, significa que ele estava vivo, né? Quando o sino parava de balançar, significa, eita, esse sumo sacerdote fez alguma coisa errada, morreu. Aí o que é que eles faziam? Puxavam o corpo pela cordinha. Você tem noção do que a gente foi liberto? Hoje a gente tem livre acesso, meu irmão. Amém? O papel do sumo sacerdote antigamente era dirigir as atividades do templo, ou seja, ele coordenava os sacerdotes, os levitas, tudo que acontecia no templo, o sumo sacerdote fazia isso. Ele dirigia as atividades do templo, ouvia Deus para as pessoas e oferecia sacrifício regularmente pelos pecados. Amém? Mas assim como o sumo sacerdote era o líder do templo no Antigo Testamento, Jesus é o líder da igreja hoje. Amém? Ele é o líder da igreja hoje. Foi ele que se apresentou diante de Deus como sumo sacerdote. O seu sangue foi derramado naquela cruz, porque enquanto o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ele derramava sangue inocente e também estava coberto de sangue. Mas agora Jesus derramou o seu sangue na cruz. Foi o sacrifício perfeito. Um sangue inocente de Jesus foi derramado naquela cruz. E a nossa comunhão foi restaurada com Ele, meu irmão. Nós temos acesso a Deus através de Jesus. E só Ele pode nos representar, porque foi Ele que morreu naquela cruz, não é mais ninguém. Não é o pastor, não é sei lá quem mais.
Ai, mas eu preciso falar com o pastor para ele interceder por mim. Amém, a gente intercede porque Deus nos escuta a gente também. Mas ele também, você também tem livre acesso a ele, meu irmão. Não existe oração mais poderosa e oração menos poderosa, não. Deus tem acesso. Da mesma forma como ele tem acesso ao pastor, ele tem acesso a você também. Ore. E a gente vai estar junto. Continue mandando motivos de oração pra gente, tá? Não estou dizendo que a gente não vai continuar a orar, porque quanto mais gente orando, eu acredito que é melhor. Então, continue mandando pra gente, que a gente continue intercedendo e orando pela sua vida. Mas sabendo que Deus também lhe escuta. Amém? Então, você precisa chegar ao trono do Senhor com ousadia, sabendo de todo o sacrifício que foi feito por você. Então, não chegue, ai meu Deus, mas eu erro tanto, mas eu sou tão... Não, chegue com ousadia, porque Jesus já morreu pelos seus pecados. Ele não olha, quando ele olha para a cruz, ele não olha para o meu e para o seu pecado, ele olha para o sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Lá em Efésios 1, 22, fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deixa eu dizer, eu e você estamos assentados com Jesus Cristo. Ele morreu e levou todos nós a tomar a posição que ele está hoje, porque Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, amém? Então nós estamos em uma posição de honra, não por mérito nosso, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Nós estamos numa posição de honra e às vezes a gente precisa entender que Jesus ele já colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés, não é as coisas em cima da gente não, meu irmão. Aí a gente chega e fica assim, ai, coitadinho de mim, ai meu Deus, como misericórdia, Jesus, como eu sou fraco e pecador. Não! As coisas agora estão debaixo dos nossos pés, meu irmão, e a gente pisa na cabeça do diabo. Amém? Bem pentecostal aqui agora, amém? A gente pisa na cabeça do diabo, irmão, ele está debaixo dos nossos pés e a gente tem autoridade para colocar ele onde ele deve estar. Mas se a gente não tiver entendimento disso, ele se aproveita e fica realmente, a gente que fica com a cabeça no pé dele assim, ó. E o diabo pisando na nossa cabeça. Não, minha gente, é o contrário. A gente precisa ter autoridade, ousadia e entender. Ei, Satanás, você não tem vez aqui não. Porque eu sei a Deus quem eu pertenço. Amém? E essa é a nossa posição que a gente deve tomar diante do Senhor. Com ousadia, com entrega, com graça. Amém? Tá vendo que Deus é bom demais? Ai, meu Deus do céu, ô Jesus, eu falo e meu Deus do céu, como tu é bom, Senhor. Aleluia. Abram lá em Hebreus 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na antiga aliança, o sacerdote, ele dava direção às pessoas. Mas agora, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a gente só vai ao Pai através dele. Amém? Aleluia. Somente, meu irmão, somente atrás dele. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra. Foi sombra daquilo que a gente está vivendo hoje. Deus já tinha preparado um plano. E os sacerdotes entregavam o sacrifício, matando aqueles animais. Mas Deus já via Jesus naquela cruz, para morrer por mim e por você. Era uma sombra daquilo que ia acontecer. Hoje nós vivemos o sacrifício perfeito. Amém? A bondade de Deus. Então a gente precisa entender o privilégio que é a nossa posição. O lugar onde nós estamos é um privilégio, meu irmão.
E quando a gente erra, quando a gente peca, a gente está simplesmente desdenhando do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele pagou um preço por nós, porque ele acreditava em mim e em você. Então vamos viver de acordo com o sacrifício que ele fez naquela cruz, meu irmão. Amém? Em Hebreus 4, eu pedi para vocês abrirem em Hebreus 4, a partir do versículo 14, não foi? Amém. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Amém? Você está prestando atenção no que a gente está lendo, né? Apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Então, antes da graça vem o quê? Misericórdia. Amém? Aleluia! Deus está dizendo o quê? Que a gente precisa chegar ao trono da graça com toda confiança. Ou seja, Ele está nos chamando ao trono da graça com toda confiança. Amém? Inclusive, quando a gente começa a ler o primeiro capítulo de Levítico, que é falando justamente sobre as leis para restaurar a comunhão, a primeira palavra, eu vi um pregador falando sobre isso no Instagram, e eu achei interessante, porque a primeira palavra que ele fala é Deus chamou Moisés. Ou seja, Deus chamou. Chamou é o quê? Um convite. Amém? Então, Deus ele está o tempo todo nos convidando para perto, nos chamando para perto. E Ele está nos chamando para quê? Para nos aproximar do trono da graça. Amém? Com ousadia. Aleluia. E Deus, Ele entende, como foi bem falado nesse versículo, Deus, Ele passou por todas as dores, por todas as influências que um ser humano passa. Passou por tentação, por medo, por angústia. Então, Ele entende, meu irmão, os nossos sentimentos. Não pense que Deus é um Deus que está lá do trono, de lá de longe, mandando a gente, faça isso, faça aquilo, faça assado. Não, Ele está com a gente, Ele sente nossas dores, sente nossas fraquezas, Ele tem compaixão. Então, a gente precisa ter um entendimento. Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto. Não pense você que você está sozinho no sofrimento, na angústia. Não pense você de forma alguma. Deus está com você. Ele conhece suas lutas, Ele conhece suas dores. Ele já passou por isso também. Mas Ele está dizendo hoje, através de mim, amém? Que Ele já venceu o mundo. Então você também já é um vencedor. Amém? Ele, por mais, como eu falei no começo da ministração, ele poderia sim ressuscitar Lázaro, e ele ia. Mas ele não ficou indiferente à dor das pessoas. Então, da mesma forma, Deus ele não está indiferente à sua dor, meu irmão. Não pense, Deus esqueceu de mim, Deus não está comigo. Jamais! Ele entende a sua dor. Mas às vezes a gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor. Amém? Entregar, se for para chorar, meu irmão, chora nos pés da cruz. Porque a gente chora, a gente tem sentimentos e não tem como a gente evitar a tristeza. A tristeza chega, né, não? A gente está num mundo que infelizmente já é maligno e tem essas influências malignas que muitas vezes nos atinge, mas às vezes a gente chora olhando para o sentimento, para a nossa carne, né? Para a nossa incapacidade de fazer as coisas. Mas se for para chorar, meu irmão, chore nos pés da cruz. Amém? Entregue a Ele as suas dores, entregue a Ele as suas angústias. E não fique no choro não, meu irmão. Chorou,
No outro dia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia, você se levanta, agradece a Deus e aleluia, amém? Lembrei agora de Estou vendo ali, meu Deus, como o tempo passa rápido, mas enfim. Eu estava vendo ali Não, estava pensando justamente, enquanto fazia essa administração, na bondade, na misericórdia de Deus, né? E aí eu lembrei, eu cheguei para Rômulo e falei, amor, tu percebeu que nas últimas 2 vezes, nos últimos 2 anos anteriores, nessa mesma época em que a gente estava viajando lá na Europa, eu estava sozinha em casa, né? E eu passei os 2 últimos anos, no dia 12 de... Eu sei por causa do Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados eu ficava sozinha, né? E Rômulo ia dar aula no Rema e ficava 20 dias fora. Eu não sei você, mas eu casei para estar grudado, gente. Para mim, eu gosto de estar grudado com meu marido. Não sei você, mas eu gosto. Amém? E quando ele viaja, sempre é um sacrifício para mim, porque eu fico, ai meu Deus. Para quem viaja, não tanto, porque assim, eu sei que é um sacrifício também, mas assim, se entretém com outras coisas, com a nova rotina lá. Mas para quem fica, você fica com aquela mesma rotina e você fica, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? Né? E aí, nos últimos 2 anos, ele sempre viajava no mês de junho, que é o mês que eu amo. Que é por quê? Porque eu gosto desse climinha, eu gosto das músicas, eu gosto da decoração, de festa junina. Eu gosto do mês de junho. E eu falava, ai meu Deus. E eu pensava, ai meu Deus, todo ano Rômulo viaja na época que eu gosto de novo. Né? E às vezes, principalmente das outras vezes, eu estava passando por um problema psicológico. Eu dizia, ai meu Deus do céu, não quero não que ele viaje. Mas ao mesmo tempo eu entendia que eu falava, meu Deus, mas eu sei que eu casei sabendo. Então, assim, eu preciso também, tem a minha parte de abrir mão, de entender que ele está fazendo o plano de Deus. Mas às vezes a gente esquece, né, meu Deus, ele está fazendo algo para ti. E eu também preciso entender que eu faço parte do plano dele, né? Aí eu fico chorando, tudo eu choro. Oh, meu Deus do céu. Sei nem porque eu estou chorando, mas... porque Deus é bom, aleluia. E aí, esse ano, Deus nos recompensou e a gente viajou na mesma época, no mesmo ano, do mês de junho, né, que eu gosto. Deus nos presenteou para uma viagem na Itália, né, que foi uma viagem que a gente sempre quis fazer. Desde a nossa lua de mel, a gente sempre quis ir para a Itália, só que a gente não conseguiu, porque a gente casou na pandemia, e aí estava tudo fechado, a gente não conseguiu. Aí, na rotina de casa, a gente também não conseguia juntar dinheiro para viajar, porque a gente estava se adaptando ainda às coisas, às contas, tudo. E aí, esse ano, Deus nos presenteou, né, com a misericórdia dele, com a graça e com a bondade dele, para estar viajando para a Europa. E eu, em todo tempo, eu sempre fui grata, eu sempre vi o favor de Deus nos acompanhando em todo o tempo dessa viagem. E eu sabia, meu Deus, obrigada, porque tu és um Deus cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor podia simplesmente não nos dar, mas Ele escolheu nos dar, Ele escolheu ver que eu passei os dias sozinha nesse tempo. Ele fez, mas vai chegar o tempo que você vai estar curtindo com seu marido na Europa, em euros, gastando em euros. Amém. Então, todo sacrifício pelo Senhor, meu irmão, vale a pena. Às vezes existem sacrifícios que a gente pensa e fala, Deus, mas eu não precisaria estar passando por isso, porque eu estou fazendo para o teu nome, eu não precisaria. Mas deixa eu dizer, Deus, olha a sua dor. E Ele recompensa todo o sacrifício que você está dando pelo Senhor. Amém? Todo sacrifício. Tem uma frase que bate no meu coração, que é, enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando das suas coisas. Amém? E aí, enquanto a gente estava viajando para a Europa, né? Misericórdia. Eu estou dizendo, Deus tem que ter muita misericórdia de mim. Eu estava... a gente estava viajando e um assento do lado do meu estava vago. E aí eu e Rômulo, a gente pensou o quê? Glória a Deus, aleluia. Vamos deitar e aproveitar e dormir, porque todo mundo sabe que no avião o sonho da pessoa é ficar aquela fileira para você se deitar e esticar os pés, porque o avião é bem arrochadinho na frente, né? Eu fiz, glória a Deus, a gente vai dormir, eu e Rômulo, né? E era a única cadeira do avião. Eu sei porque a gente andava e via que não tinha mais nenhuma cadeira vaga, só tinha a nossa vaga.
Beleza, nisso que a gente viaja, uma mulher se levanta e começa a andar do nosso lado, agoniada, assim, para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. E aí ela pega, se senta onde? Olha para a nossa cadeira, que está vaga, e fala, eu posso me sentar aqui, porque eu não estou muito bem, não. Aí, beleza, a gente pode, né? Aí, na hora que ela sentou, Deus falou comigo, eu vou confessar a você o meu pecado. Deus falou comigo, ela precisa de uma palavra. E eu, Jesus, eu nem tirei minhas férias ainda, estou chegando na Europa. Eu vou passar o voo todo aconselhando. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. Aí eu falei, não vou não. Aí eu fiquei calada, né? Eu fiz, Deus, eu vou falar, mas deixa eu só terminar de assistir o meu filme, que aí eu falo. Quando eu terminar de assistir o filme, aí eu falo com ela, porque tá muito interessante aqui. Aí eu peguei, foi, né? Quando foi um tempo, o Rômulo Júnior olha pra mim e fala, quem é essa mulher que tá sentada aí do teu lado? Eu fiz, amor, ela sentou, disse que tá passando mal. Aí ela fez, deu uma palavra pra ela. Aí eu olhei pra ele e eu falei, amor, já, quando terminar o filme, aí eu dou. Só que aí Rômulo não aguentou esperar, né? Ela estava coberta com o lençol assim. Aí cutucou ela e fez, minha filha, você tá bem? E aí ela começou, aí ela disse, não estou bem. Aí ela começou a se abrir, né? Disse que estava tendo uma crise de ansiedade e aí a gente falou, né, que pastoreava uma igreja. A mulher foi sentar logo do lado do pastor, né? Sentou no lugar certo. E aí ela pegou, começou a dizer, e ela, numa dos motivos, ela falou que sentia que estava ansiosa justamente porque não tinha pedido direção a Deus a respeito do que ela ia fazer, porque ela estava viajando a trabalho, né? E aí eu me lembrei e eu vi a misericórdia e a bondade de Deus na vida daquela mulher. Porque ela estava viajando sem pedir o direcionamento de Deus, mas Deus guiou ela para uma cadeira, um lugar certo, para ser aconselhado pelo pastor, mesmo ela estando errada, gente. E eu fiquei encantada com a bondade e a misericórdia de Deus, porque Deus poderia simplesmente ter olhado para ela e falado assim, se vira, eu não mandei? Mas Deus olhou, alcançou o coração dela naquele avião. E eu fiquei, meu Deus, como tu és bom, porque a única cadeira que estava vaga era a cadeira do lado do pastor, que tinha a palavra certa para dar para ela. Você está entendendo que a misericórdia de Deus nos alcança até quando às vezes a gente está em rebeldia, em desobediência? Não é maravilhoso isso? E eu olhei e fiquei, meu Deus, obrigada, porque tu és bom, Jesus. A tua graça nos acompanha, a misericórdia de Deus nos acompanha dia após dia. Toda manhã se renova, cada manhã se renova. Obrigada, Jesus. E aí ela me achou no Instagram, me seguiu, e ela disse que tinha voltado para a cidade dela, né? Glória a Deus. Que ela sentiu que não era de Deus, e eu acredito que ela deva estar seguindo os planos do Senhor, né? Em nome de Jesus, estou orando por ela para que isso realmente tenha acontecido, sabe? E agora eu queria que vocês abrissem Números, versículo 7. Desculpa, Números capítulo 7, versículo 89. Sim? Diz assim: quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testamento, entre os dois querubins. Assim lhe falava. Amém? Então, Deus ele aparecia para Moisés, ou seja, para o sumo sacerdote que estava representando o povo, no propiciatório. E o propiciatório era a tampa da arca da aliança que tinha os querubins. E ele aparecia no meio dos querubins. Amém?
Era uma tampa feita de ouro. E ele representava o trono de Deus. E aí, ali era onde o sumo sacerdote apresentava as nossas causas, né? Mas, hoje, aleluia, no Antigo Testamento, a ira se aplicava quando o querubim olhava para o sangue aspergido sobre o propiciatório dos santos no dia da expiação. No Novo Testamento, o Pai e seus anjos olham para o sangue de Jesus no propiciatório do céu. Amém? Aleluia! Você se alegra, meu irmão, com essa mensagem? Você está empolgado por dentro? Essa é a intenção, é a gente sair com o coração grato e transbordando de amor e de vontade de servir a um Deus que é tão bom. Lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim: Amém? Romanos 3, a partir do versículo 23. Romanos 3, a partir do versículo 23, diz assim: Porque todos pecaram. Todos, tá bom? Não tem nenhuma exceção. A pessoa mais bondosa que você pode passar pela sua cabeça, ela pecou também. Todos pecaram, só quem não pecou foi Jesus. E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Então, meu irmão, o que é que a gente aprende nesse versículo aqui? Que simplesmente ser uma boa pessoa não basta para ser salvo. Ser bondosa não basta para ser salvo. Sabe por quê? Porque o que salva é a fé no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Amém? A única pessoa que nos dá acesso à salvação é Jesus. Até porque foi Ele que morreu por nós. É Ele que está nos representando diante de Deus. Então, todos nós, meu irmão, precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Não pense que porque você é uma pessoa bondosa ou fulano é uma pessoa bondosa, que não precisa da misericórdia de Deus, não. Porque o que salva não são nossas obras, não é a minha e a sua obra. O que salva é a misericórdia de Deus. É a compaixão e a graça, amém? Então, a gente precisa aquelas pessoas que são bondosas, mas não têm o Senhor como Senhor e Salvador, que não tem Deus como Senhor e Salvador, Jesus, da sua vida, essas pessoas, infelizmente, não vão ser salvas, porque quem morreu por nós, como eu disse, foi Jesus. Então, a gente precisa entender que a nossa vida está aos pés dele, a gente precisa render a nossa vida. A quem nós servimos não é a nós mesmos, meu irmão, a gente serve a Deus, e a gente tem que estar submetido à sua vontade. E aqueles que estão submetidos à vontade de Deus são essas pessoas que vão para o céu, que serão salvos. Aquelas pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, né? Muita gente tem um entendimento errado a respeito da graça. Mas eu queria ainda esclarecer ainda mais 3 termos, que o que nos salva são a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. Amém? Deus é um Deus justo. E eu queria ressaltar aqui a respeito da justiça de Deus bem rapidinho, porque o tempo está passando. Lá em Romanos 6:1, você pode anotar, tá? E aí eu vou lendo para
Eu vou ler Romanos 6:1 e Romanos 3, do 5 ao 8. Lá em Romanos 3:1 diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E agora em Romanos 3, do 5 ao 8, Paulo diz o seguinte: mas se a nossa injustiça, Romanos 3, versículo 5 ao 8, diz o seguinte: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemo-nos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação desses é justa. Aleluia. Então, Paulo está nos dizendo o seguinte, que algumas pessoas, quando ele ministrava naquela época, algumas pessoas diziam que Paulo estava pregando que nós somos salvos pela graça, então se fomos salvos pela graça, a gente podia pecar, que Deus ia perdoar de todo jeito. Pode pecar que Deus vai perdoar, né? E ele estava dizendo o seguinte, que isso não é verdade. Ele não pregava sobre isso. E que o pecado, minha gente, não produz a justiça. O que produz a justiça é a misericórdia de Deus. Amém? Não é pecando, Deus vai perdoando. Não, é a misericórdia de Deus. É o caráter de Deus que é cheio de compaixão e resolveu nos perdoar. Então, a gente não tem, por causa da graça, a gente não tem licença para pecar, meu irmão. A gente peca porque acontece. Infelizmente, uma vez ou outra, aí você diz, eu nunca pequei. Mas alguma vez você já fofocou, alguma vez você já teve raiva do seu irmão, ou guardou rancor, alguma vez, me incluo também, né? A gente teve medo, porque a Bíblia fala também que não devemos ter medo. Então, de alguma forma, a gente acabou se inclinando para o pecado. Existe, claro, aqueles pecados maiores que enfim, todo mundo sabe, matar, roubar, né? Mas existe também os pecados menores, né? Vamos dizer assim, que para Deus não tem pecado maior e pecado menor, mas só para você me entender, amém? Então, meu irmão, todos nós pecamos e nós precisamos da justiça. Deus, ele conquistou para nós o direito de participar do tribunal de Deus. Nós participamos do tribunal do céu. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa recebe posição legal diante do tribunal do céu e pode se aproximar do trono da graça com ousadia. Então, deixa eu dizer uma coisa, Deus, ele conquistou esse direito para nós. E só quem pode participar do tribunal dos céus são os filhos de Deus. Então, para quem são filhos, quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Só esses podem participar do tribunal dos céus e são justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então nós somos justiça de Deus. Bem, o diabo não pode mais vir com condenação na sua mente. Porque Deus, ele morreu. Jesus, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Para concluir, a palavra misericórdia, ela significa, em latim, miseratio cordis. É isso, amor? Miseratio cordis. Miseratio significa aquele que tem misericórdia. E cordis significa coração.
Então, a palavra misericórdia, ela literalmente significa coração voltado para o miserável. Um coração que se compadece do sofrimento alheio. Amém? Irmão, assim como Jesus tem misericórdia de nós temos que ter misericórdia do próximo. Porque nós temos a identidade de Deus habitando em nós. E a gente precisa exercer isso com o nosso irmão. Porque se Deus tem misericórdia de nós, a gente não tem autoridade para achar que somos melhores que ninguém, meu irmão. Nós não somos a última bolacha do pacote, não. Deus nos achou também um pobre coitado e é graças a Ele que a gente está onde nós estamos. É toda honra e toda glória para Ele. E Deus teve misericórdia de todos nós, que todos nós estávamos juntos também. Não pense você que se fosse naquela época, a gente não iria, né, participar da crucificação de Jesus. Todos nós crucificamos Jesus naquela cruz. E Ele morreu por cada pessoa que cuspiu enquanto Ele estava sofrendo. Ele morreu por cada um que fez Ele sofrer. Hein? Minha gente, Ele olha para Judas que o traiu e fala: amigo. Sabe? Isso é muito forte. Precisa ter misericórdia das pessoas. Compaixão. Pense a gente que porque a gente está um tiquinho de nada melhor que o outro, e a gente está numa posição de escantear e de não ter paciência. Tenha paciência, meu irmão, com seu irmão. Todos nós estamos sendo tratados, estamos crescendo, estamos avançando. Tenha paciência. Ah, mas eu não aguento fulaninho, ele fala demais. Não. Meu irmão, tenha paciência, age em amor, ensine o caminho que deve ser seguido. Às vezes a gente fica, não quero saber de fulaninho não, e desiste da pessoa. Mas fulaninho fica, meu Deus, porque esse craninho se afastou de mim? Fica sem saber. Então a gente precisa dizer, olha, amigo, você precisa melhorar nisso e nisso. Porque senão ele nunca vai crescer, né não? A gente precisa ser claro e ajudar o irmão com misericórdia e graça. Assim como Deus o tempo todo está nos ensinando o caminho, nos ajudando, a gente precisa ajudar o próximo. Ser um canal de bênção para os nossos irmãos. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Antes de desfrutar da abundância da graça, é obter misericórdia através do sangue de Jesus. Amém? A palavra. Calma, vou ler só mais um versículo para concluir. 2 Coríntios, versículo 12. Eu ia pular para a conclusão, mas eu queria ler esse versículo. E diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Sabe, irmão, o que é graça? Graça é o poder de Deus que atua em nós. Graça é o que Deus nos deu sem a gente merecer, como eu falei no começo. Amém? Nós somos revestidos de poder e nós já temos tudo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades. A Bíblia fala, como a gente leu, que a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente está forte, você percebe que tem uma graça, que tem uma unção. Quando a gente está buscando ao Senhor de passar por aquele problema, de passar por aquela dificuldade. Não sei se você já percebeu isso durante a caminhada com Deus, mas às vezes você olha para trás e vê, meu Deus, eu não sei como eu passei por aquilo. Mas aí, logo você é lembrado, eu sei, foi o Senhor que me sustentou. Foi a graça de Deus que estava naquele momento, me sustentando e me guiando em todo o tempo. Amém? Então, a graça de Deus é o poder de Deus.
Amém? Grego, a palavra poder em grego significa dunamis, que significa habilidade sobrenatural. Tem uma habilidade sobrenatural agindo em você, meu irmão. Não olhe para a sua fraqueza, não olhe para o que você pode fazer, mas olhe para o poder sobrenatural que Deus já depositou em você para superar toda e qualquer circunstância. Amém? Aleluia. Você pode pensar, meu Deus, mas é muito para mim. Eu não consigo. Como é que eu vou superar isso? E Deus está falando essa noite, ou essa manhã, realmente você não consegue, mas eu consigo. Deus consegue. Na verdade, Ele já superou tudo, Ele já venceu, como eu até falei aqui. Já venceu tudo, já nos colocou em posição de vitória, em posse de vitória, né, Cine? Como o Cine gosta de falar. Nós já estamos em posse de vitória. Amém? Mas para que a gente possa, meu irmão, e preste atenção nisso que eu vou dizer que é muito sério. Para que a gente possa receber o poder e a graça de Deus, a gente precisa andar em misericórdia, a gente precisa entender a misericórdia de Deus. Porque muitas vezes a gente não usufrui de tudo aquilo que Deus tem para a gente, simplesmente porque a gente não tem entendimento da misericórdia de Deus. E aí, o que é que a gente faz? A gente não usufrui do poder que é nos dado quando a gente está no dia mau. Então, a gente precisa ter um entendimento claro, meu irmão, do que é da justiça de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus, do lugar em que Deus conquistou para a gente. Porque a partir do momento que a gente sabe onde é que nós estamos, a gente age diferente diante das circunstâncias. A gente precisa usufruir, meu irmão, de tudo aquilo que foi depositado naquela cruz para nós. Nós não somos mais coitadinhos. Nós não somos mais pecadores. Amém? Aliás, nós pecamos, mas isso não faz de nós pecadores. O pecado vamos dizer assim, um desvio de caminho, que logo a gente precisa se arrepender e voltar. Mas pecadores, viver no pecado, nós não vivemos mais, meu irmão. Nós não somos mais escravos do pecado. E a gente só vai usufruir da graça de Deus, do poder de Deus, quando a gente tem esse entendimento de viver na vontade do Senhor. E é tão maravilhoso, minha gente, a gente vê Deus agindo de forma sobrenatural na nossa vida. É tão bom a gente contar um testemunho. Eu sei que quando a gente passa pelo testemunho, ele é doloroso. E a gente sofre. Mas é tão maravilhoso você chegar para o irmão e você dizer, olha o que Deus fez na minha vida. Não é não? A gente, quando a vitória chega e a gente passando por luta, ela vem com mais sabor. É sabor, não, é mais sabor. Amém? Ela vem com mais gosto, a vitória. A gente engrandece mais o nome do Senhor, porque a gente reconhece, foi Deus que fez isso aqui. E vai ser para a honra e para a glória dEle.